violentada por mais de 80 homens com a ajuda do seu marido. Esse é o terrível caso de Gisele Pelicot, o caso de hoje do Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou o Rodrigo Vilela Veiga e estou aqui com meu amigo Sandro Cel. Oi, pessoal. Hoje, praticamente os nossos casos são casos criminais e eles são casos tristes, pesados, mas com os quais a gente busca sempre refletir, discutir a nossa lei e sair daqui, né? Nossa esperança é um pouco melhor em termos de reflexão, combatendo os preconceitos também. Estou falando isso porque esse é um caso sensível. Esse é um caso, então, de uma mulher que, durante um longo período, durante praticamente 10 anos, enquanto ela dormia, o seu marido trazia homens para violentá-la, ela sedada e coisas assim. É claro que é um caso que provoca tem provocado, né? Muita revolta, muita discussão. É um caso que ocorreu na França, caso que ocorreu agora, uma parte do julgamento ainda está encaminhando, e nós vamos refletir esse caso. Primeiro, eu acho interessante falar que a Gisele e o Dominique, que são vítima e autor dos fatos, eles são um casal que, para a comunidade que cercava eles, era um casal modelo, né? Eles têm 3 filhos e 7 netos, têm uma relação de 50 anos de casado. Até aquele momento, era tudo certo, um casal exemplar. O Dominique e a Gisele sempre viveram muito bem. Esse nome Dominique, como aqui no Brasil, em geral, nós usamos no feminino, né? No feminino. Isso. E aqui na França, no masculino, então... Nos confunde um pouco, então, Dominique é o homem. O homem, exatamente, o autor, isso. O criminoso principal. Bom, então o casal tinha essa vida aparentemente assim, tranquila e exemplar, até que o Dominique, ele é preso no mercado, na cidade lá em que eles viviam, né, numa cidade chamada Mazan, porque ele estaria filmando e fotografando, sem o consentimento de mulheres, por baixo da saia delas. Ele, então, é preso, a polícia apreende o celular dele e o computador do Dominique. Aí, a Gisele ela é chamada na delegacia em novembro de 2020 para depor. O que ela imagina? Que ela está indo lá falar sobre esse fato aí do marido ter colocado lá o celular embaixo da saia das mulheres. Uhum. Quando ela chega na delegacia, o policial que vai recebê-la começa a perguntar como é que eram os hábitos sexuais dela, se o casal tinha o costume de fazer sexo com mais de um participante, né? Começa a perguntar isso para ela e ela acha aquilo muito estranho. E ela fala que não, que ela é uma mulher de um homem só, que ela não conseguia imaginar que outro homem colocasse as mãos nela que não fosse o seu marido, o Dominique. E o policial, então, começa a mostrar para ela fotos em que temos uma mulher na cama dormindo, sendo estuprada por homens. Ela diz que demora muito para entender o que está acontecendo, porque ela não se reconhece naquelas fotos. Fotos e vídeos, né? Fotos e vídeos. É que as roupas não são roupas que ela vestia normalmente, então ela fica apavorada com aquilo. E aí, como ela diz, o mundo dela desabou. Ela percebe, então, que havia ali, ela estava sendo vítima de estupros regulares, em que o marido teria participação efetiva nesses casos. Então, enquanto ela dormia, o marido, de alguma forma, a dopava e trazia homens. A polícia descobriu, Sandro, que o marido ele entrava em sites de bate-papo de questões sexuais e oferecia a sua mulher para fazer sexo com estranhos. Tá? Isso era rotineiro para ele. E aí, como é que funcionava o estratagema do Dominique? Ele chamava o homem concordava em ir lá até a casa dele. O cara estacionava o carro, então, longe da casa, segundo a investigação, para não chamar atenção. Tá. O sujeito, então, aí ficava aguardando o quê? Que os medicamentos que o Dominique dava para Gisele, na sua comida, fizessem efeito. Tá? Ele dava lá lorazepam para ela ingerir junto com a comida. E aí, quando fazia efeito, então ele avisava esse homem, e o homem entrava na casa. Quando entrava na casa, tinha uma segunda instrução. O Dominique falava o seguinte: tire sua roupa na cozinha, porque ele teria medo de que alguma roupa ficasse no quarto, né? E havia mais um detalhe importantíssimo nessa que foi feito para essa investigação, que é o seguinte: os homens não podiam ter utilizado nada com tabaco para não ter cheiro e nem utilizar perfume. Tá? Então os homens tinham que ser sem perfume, sem tabaco e entravam no quarto dela, então, sem roupa. E aí faziam, então, sexo com ela, ela estando inconsciente
com esse medicamento. Então nós temos um caso muito estranho, muito fora do comum. É claro que algumas dúvidas, muitas pessoas colocam, a defesa coloca, que como nós vamos ver depois, lorazepam é um medicamento, né, que, ok, né, deixa a pessoa mais apagada, mas muitos vão dizer, poxa, foram mais de 80 homens, talvez mais de 200 vezes, durante mais de 10 anos, e ela só descobre que tinha alguma coisa errada quando vai à delegacia. Essa é uma das questões que são colocadas, ok? Então, ninguém está fazendo aqui, nós não sabemos o que aconteceu, mas nós vamos tratar tanto das teses da acusação, né, que são óbvias, quanto das teses de defesa. Rodrigo. Para complementar um pouquinho sobre a questão, foram encontrados, então, no HD do computador dele, 4.000 vídeos e fotos de estupros acontecendo ali. E uma coisa, ainda que também choca ainda, né, que continua chocando a gente bastante, é que tinham fotos da filha dele, nua, também dormindo, e fotos da nora, grávida, também dormindo. Então é um comportamento sexual bastante perturbador esse sujeito aí. A polícia também diz que os estupros, como o Sandro falou, foram mais de 200 estupros que aconteceram ali, entre 2011 e 2020. É o que tem identificado naqueles vídeos lá, tá? Que teriam começado, né, lá em Paris, quando eles moravam numa casa próxima a Paris, e depois continuaram muito mais fortemente em Mazan, que é a cidade que eles residem hoje em dia, em 2013 para frente, tá? Também se apurou que a grande maioria dos homens que participaram daqueles estupros moravam muito próximo do casal, então moravam naquela mesma região ali. E a polícia, dos 83 homens que aparecem no vídeo e nas fotos, só conseguiu identificar por enquanto 50 mais o Dominique, né, dos que participaram. Quem eram esses homens? Um perfil, assim, vamos dizer, sociológico deles. Chama atenção, porque a gente pensa assim, né? Quem é leigo, pensa o seguinte: estuprador é um cara que já estuprou um monte de gente, é um cara que tem um comportamento assim. É um cara de bandido. Isso, né? O bandido, aquele lombrosioso, aquele cara. Exato, que quando você vê, você já se assusta. Então, mas quem eram esses estupradores? Eram homens que tinham de 20 a 68 anos de idade, bombeiros, jornalistas, farmacêuticos, CEOs de empresa, homens casados, com filhos, com família regular. Até um dos homens, a Gisele não conhecia nenhum deles. Mas ela lembra, porque era vizinho deles ali, foi na casa deles um dia falar sobre bicicleta, sobre não sei o que, disse que é um cara muito gentil e participou também dos estupros. É aquilo que no direito a gente chama de o bom pai de família, né? Aquele que não chama atenção, mas tinha esqueleto no armário. Então, chama atenção, por isso também, como se diz de novo, a gente usa aquele termo da Hannah Arendt, a banalidade do mal, que é aquele mal que não é feito pelos monstros, não é aquele mal que é feito por essa pessoa que assusta você, é aquele mal que é feito sem, totalmente assim, de uma forma mesquinha, de uma forma de pessoas insignificantes do ponto de vista criminal, né? E acabam sendo, como diz Primo Levi, que é um autor que reflete bastante essa questão, diz, olha, existem monstros, mas os monstros são tão poucos que eu não tenho medo deles. Eu tenho medo de alguns cidadãos que parecem cotidianamente, que cumprem as suas obrigações, são tranquilos, mas são capazes de destruir muitas vidas. Aqui nós temos tanto na parte do principal, do marido, quanto da parte desses participantes, que depois nós vamos ver como que eles tentam se defender, esse comportamento, né? Tirando um era egresso do sistema criminal, que tinha o único que era já tinha sido acusado de estupro. O resto, né, de policiais, jornalistas, etc. Então tá, Rodrigo. E mais um fato que chama atenção bastante nesse caso, Sandro, é que o marido dela não exigia que os homens usassem preservativo. Então essa mulher foi estuprada por uma infinidade de homens e ela podia ter pego doenças gravíssimas. Podia ter pego HIV, hepatites, né, B e C, que são transmissíveis sexualmente. Uma médica que periciou a Gisele fala o seguinte: foi uma sorte. Porque ela pegou 4 DSTs. Foi um milagre. Um milagre. Ela pegou 4 DSTs, tá? Mas nenhuma delas gravíssima desse tipo. E, inclusive, um dos investigados tem HIV e participou de 6 vezes de estupro. Ou seja, ela teve 6 chances reais
de pegar HIV. Por um milagre ela não pegou, vocês entendem? Então, assim, esse marido dela é um cara que... Olha, para quem acredita, é só a proteção de Deus mesmo para explicar, né? Ou quem não é muito mais religioso, então fica ali como um fato estatisticamente muito excepcional, porque ela teve uma vida sexual comparada a uma prostituta de antigamente, porque hoje grande parte das prostitutas usam preservativo, né? Então, ela poderia ter morrido, poderia ter... Bom, Sandro, então temos esses fatos terríveis. Por quais crimes, então, eles estão sendo acusados? Olha, Rodrigo, nós vamos ter que comparar isso com o Brasil, porque lá a primeira coisa que chama atenção é que eles estão sujeitos de uma pena de 15 a 20 anos. Né? Então, como tem alguns aumentos ali, inclusive por ela estar drogada, a pena lá que eles estão arriscando é de 20 anos. Por quê? Então lá, primeiro esse estupro, a pena é de 15, com o aumento é de 20. O crime de estupro é todo ato de penetração sexual, isso é a lei francesa, artigo 222 e 23, é cometido por uma pessoa sobre a outra, utilizando violência, constrangimento, ameaça ou surpresa. Então lá a pena em princípio ficaria até 20 anos, 20 anos mesmo, o máximo que eles estão arriscando, inclusive o marido, por ter participado de 80 ou mais estupros, 200 estupros, 20 anos. No Brasil, que crime seria esse? Sandro, aqui no Brasil, nós temos basicamente dois tipos de estupro. O 213 do nosso Código Penal, ele exige, para que tenha o estupro, muito parecido com o da França, que o sujeito, para conseguir estuprar a mulher, que ele utilize de violência ou de grave ameaça. Então a violência, ele bate nela para conseguir o estupro, e a grave ameaça usa uma arma, uma faca, não sei, para conseguir o sexo, tá? Neste caso, a pena é de 6 a 10 anos. Por outro lado, temos um outro estupro, que aí é o que seria o da França aqui no Brasil, que é o chamado estupro de vulnerável, que é o artigo 217, letra A do Código Penal. Neste caso, não se exige nem violência, nem grave ameaça. Exige-se o quê? Que a vítima, no momento do sexo, não tenha condições de consentir pelo ato sexual. No caso da França, ela não tinha condições por quê? Porque ela estava absolutamente drogada e, portanto, inconsciente. Quem está inconsciente não consegue consentir pelo sexo. Neste caso, o simples fato de fazer sexo já é estupro. E a pena é de 8 a 15 anos. E aí temos umas agravantes, porque ele é cônjuge, né? Ele é o marido dela, porque ela pegou doença e mais algumas coisas, tá? Pensando aqui só na pena do marido, porque o marido participa de todas elas, então, por enquanto 51 foram identificados, vamos supor, há muitos mais, mas vamos pensar na pena do marido. Se ele participou de 50 estupros de uma pessoa inconsciente, 50 estupros de vulnerável. Vamos pensar o seguinte, a pena é de 8 a 15, mas como tem agravante, porque ela ficou doente, algumas outras coisas, vamos supor que pegue 15 anos por estupro. As penas vão ser somadas, 15 anos vezes 50 vai dar quanto, Rodrigo? 750 anos. Então, o pessoal sempre pensa que no Brasil tudo é mais... no Brasil não acontece nada. Vejam, na França, como o Sandro falou, a pena que ele está arriscado a pegar são 20 anos. Aqui no Brasil seriam 750. Então a nossa lei não é como todo mundo fala, que a nossa lei sempre é mais tranquila. Não é verdade. Aqui a punição seria muito maior para ele. Seria muito maior, é claro... Ele só ficaria 40 anos, né? Nós não temos prisão perpétua, ao contrário da França, que em alguns casos prevê prisão perpétua, mas esse não é o caso. Então, Rodrigo, nós teríamos aqui uma grande diferença de pena e também uma diferença de julgamento. Tá? No Brasil, isso seria julgado por um único juiz, não é isso? Todos os processos seriam reunidos, né? Sim, no Brasil seria... todos os processos, porque eles são conexos entre si, eles têm relação entre si, seriam todos reunidos e julgados por um único juiz. Então o juiz sozinho instruiria todos, ouviria testemunhas, ouviria os acusados e daria a sua decisão. Na França é diferente, né, Sandro? Na França é diferente. Na França, a regra para crimes, né, para crimes com pena que pode chegar a 15 anos, é o júri.
né? Como se fosse aqui de homicídio doloso, que vai lá para o júri e para os jurados julgarem. No caso dela, agora para não ir tudo para júri, há também a possibilidade de ser julgado pelas cortes criminais, que é o que veio em 2000, agora em 2023, mas assim como a nossa regra já pode se aplicar. Essas cortes criminais, elas são julgadas por juízes, por 4 juízes. Então aqui seria julgado por 1, lá vai ser julgado por 4 mais o presidente, 5. Né? Lá vai ser julgado, então, ao final, por 5 juízes. Outra coisa que bem, esses juízes podem julgar, então não era o tribunal do júri, a lei francesa diz, se for crime de mais de 20 anos ou que possa ter prisão perpétua, é obrigado a ser o júri. Mas se a pena não passar de 20, pode ser... Como é o caso em questão. Esses 5 juízes. Então vejam só, por que eles não correm nenhum risco de pegar mais de 20 anos? Porque se durante ali o processo se chegasse à conclusão que passaria de 20 anos, aqueles juízes não poderiam mais julgar, como a gente diz no Brasil, seriam incompetentes e teria que mandar para a população julgar. Queria falar mais uma coisinha antes de a gente falar do que foi feito no caso mesmo, que talvez seja uma coisa que o pessoal está pensando aí que está assistindo o vídeo. O Dominique, o marido da Gisele, ele participou ativamente de alguns estupros, ele realmente participou do ato sexual, e aí, claro, é estupro. Mas a dúvida que eu acho que o pessoal pode ter é o seguinte: Sandro, teve alguns casos em que o Dominique ficou filmando. Ele não encostou na Gisele, ele só ficou filmando. Ele responde por estupro igual? Embora nós tenhamos previsto na lei, aquele caso do sujeito que só filma, né? Por exemplo, bota uma câmera escondida para filmar as pessoas, embora nós tenhamos esse crime, aqui não é o caso. Aqui é uma participação no estupro. A participação ela não precisa ser necessariamente de segurar a vítima, até porque no estupro de vulnerável não precisa de também fazer o ato sexual, é qualquer colaboração. E aqui no caso ele ainda é o ator principal, porque ele é como o mandante, né? Ele é o chefe, ele é o autor, o principal autor. Tem o domínio do fato, né? Ele tem o domínio do fato. Só acontece o estupro se ele deixar e na medida que ele deixar. Isso é tão assim que ele pescava os homens pela internet, né? Ele ia em sites e chamava homens. O simples fato dele chamar, mesmo que ele não estivesse em casa, já o faria responder por estupro, né? Por estupro de vulnerável. Então esse sujeito, aí o surpreendente é que a pena que ele corre risco é de 20 anos, né? O que é bastante decepcionante, porque vem aqui no Brasil com 2 estupros de vulnerável, a pena passaria provavelmente de 20. Lá com todos esses crimes sai bastante barato e estranho numa sociedade que tem, por isso muitas críticas, que tem inclusive pena perpétua, né? Então nós temos essa questão, que é bastante séria. Mas, Rodrigo, nós falamos mais ou menos do crime, da estrutura lá, de como ele vai ser julgado, mas nós não falamos, né, como eles concretamente. Então, nós temos ali 51 pessoas identificadas dos 80, 18 estavam presos, então foram ao julgamento, 18 vieram algemados, né, ficaram lá na sala específica, e os demais estão respondendo em liberdade. Então, esses sujeitos, no primeiro ato, eles são interrogados pelo juiz. A acusação nós já sabemos, o que eles disseram. Por exemplo, o Dominique, que é o marido. O marido, o Dominique, ele começa o depoimento chorando, né, com lágrimas assim. Ele relembra que ele sofreu abuso sexual aos 9 anos de idade e que aos 14 anos ele testemunhou um estupro, tá? Apesar de, né, ele fala tudo isso e depois ele admite que realmente estuprou a esposa, ele admite o estupro. Ele fala que todos os homens que participaram dos atos sabiam que ela estava inconsciente, tá? Eles sabiam isso aí. E ele fala que, né, que ele é estuprador e que todos que estão ali também como réus também são estuprador. Aí ele se declara culpado,
ele pede à esposa e para os filhos desculpa pelo que ele fez, ele pede perdão, ele fala que apesar de não ser aceitável esse perdão, ele pede esse perdão porque ele acha que tem que pedir. Diz que a Gisele era maravilhosa, que amou ela por 40 anos e depois amou ela mal por 10 anos, que é o período exatamente do estupro. Ele fala que tem que pagar por isso, fala que ela não merecia, né, esse desfecho, né, dessa situação, e ele fala que, né, que não considerava a mulher dela um objeto, mas os vídeos, né, desmentem o que ele está dizendo, porque realmente ela parecia assim ser um objeto. E dos acusados, Sandro, 14 admitem, né, que realmente, né, teriam participado de estupro. Os demais dizem que não, que participaram de atos consensuais. Já vamos ver a questão dos atos consensuais, mas uma das primeiras coisas que chama a atenção, veja só, o Dominique faz isso tudo e ele é um sujeito extremamente convincente. Por isso aquele caráter de manipulação, porque ele chega lá, todo mundo esperava que ele fosse negar, ele é um homem chorando, meio desesperado e diz, eu sou um estuprador. Esses outros que estão aqui também são estupradores. Eu estou pedindo perdão, não que eu mereça esse perdão. Eu mereço ser punido. Estou aqui para ser punido. Mas queria pedir perdão para uma pessoa que não merecia isso, tal, e que foi tratada assim. De forma que, para tentar, já como ele não tinha nenhuma chance jurídica, pelo menos dar aquela amenizada, que as pessoas dizem, ele reconheceu, etc, etc. E isso foi apontado como mais um ato de manipulação, e a própria Gisele diz, né, a própria vítima principal, ela diz que aquele pedido de perdão a ofendeu mais do que se ele tivesse ficado quieto, né? Então parece também um perdão meio ensaiado. Você falou que uns admitiram então o estupro, e outros não admitiram. Diziam que era um ato consensual ou coisa parecida. Por que eles diziam? Alguns acusados dizem que não sabiam que ela estava inconsciente, que não tinham essa informação e, portanto, por isso fizeram sexo. Outros achavam que fazia parte de um jogo do casal, que o casal estava ali, ela estava fingindo que estava dormindo só para participar daquele jogo do casal, né? Então, por isso haveria um consentimento ali. Sim, quando você pensa, né, Rodrigo, que era uma fantasia. Muitos diziam assim, olha, e é uma tese de defesa que vai ter que ser escutada. Alguns, vejam, são muitas pessoas, alguns disseram, peraí, o marido chama a gente na casa dele e diz que aquilo é um jogo sexual, de que a mulher consente, que a mulher quer aquilo e que eles gostam de depois ver os vídeos. Alguns dizem, eu sabia que ela estava inconsciente, mas acreditava que aquele inconsciente era um inconsciente que me autorizava a fazer isso porque era uma fantasia do casal. Mais ou menos como se tem a discussão do sadomasoquismo. Veja, você não pode violência contra a mulher, o sujeito não pode dar um tapa numa mulher. Mas, aí se diz, e numa relação de sadomasoquismo em que o prazer vem com a dor? Aí o sujeito dá um tapa numa mulher. Aí diz, aqui teria um outro componente, que seria aquele tapa, não é um tapa para lesionar o outro, é para produzir prazer, conforme um jogo. Esses alegavam a mesma coisa. Bom, então nós vamos ter que tratar dessas questões. Quais as outras teses de defesa que eles trouxeram? Alguma outra? Outros disseram que fizeram aquilo por medo do Dominique. Quando chegaram lá, ficaram com medo do Dominique, e aí por isso participaram, porque ele estava com uma roupa esquisita, estava assim, eles ficaram com medo daquela situação, e aí por isso participaram. Outro falou que como o marido ofereceu à esposa, não tem estupro, né? Se o marido está oferecendo à esposa, não tem estupro. E um outro disse que o estupro é só quando tu agarra alguém na rua à força e faz alguma coisa, e que aquilo não era estupro. Basicamente são essas as teses daqueles que negaram a participação nos crimes de estupro que teriam acontecido. Vamos tratar, e depois da questão técnica aí, da classificação do estupro, mas vamos tratar brevemente desses esquemas de defesa. A primeira que eu vou destacar é que é muito ridícula, que é muito isso sim numa sociedade machista e objetificadora da mulher, é que se o marido consentiu,
eu posso fazer o que quiser, afinal de contas, mas é uma ideia de que o marido é o dono da mulher, né? Eu vou emprestar minha mulher e não tem estupro, porque afinal de contas o dono dela autorizou. Então essa é uma tese ridícula, né? Também é uma tese ridícula, me parece, a do medo. Sim. Né? Você é um sujeito que vai atrás, vai na casa da outra pessoa, né, num lugar, tudo combinado, você já veio, você também não é nenhuma virgem, né, é assustada. Então você vai na casa, chega lá, o sujeito tá vestido, sei lá, de diabo, tá vestido de o quê? Aí eu me assustei, por isso eu fiz Em sexo. vez de tu ir embora, tu faz sexo. Não tem o menor sentido essa tese. Então, ele quer dizer mais ou menos aí que praticamente ele foi estuprado também, porque ele teria sido forçado, a nossa lei diria isso, mediante grave ameaça a ter relação sexual. Sim. Ele também seria vítima nesse caso, né? Se uma pessoa é forçada, por exemplo, se um criminoso força uma pessoa a fazer sexo com outra, não interessa se é um homem que é forçado, ele também seria estuprado. Então essa é uma saída assim que beira ao absurdo, né? E a tese da defesa do consentimento de procuração, no sentido de que o sujeito, ela teria então, primeiro falado pro marido assim, eu quero fazer sexo, depois ela utilizou a droga para ficar inconsciente, então o marido por procuração daria consentimento. E aí, Sandro? Ou seja, o consentimento poderia ser dado ali no passado, né? Eu dei o consentimento, olha, quando eu tiver apagado, pode fazer isso. Há uma grande discussão na prática sobre isso. Vou botar por que esse caso às vezes traz alguma discussão. Em princípio, vai se dizer, olha, como o sexo também, a dignidade sexual é um bem indisponível, né? Então como eu não posso alugar minha vida, eu não posso passar uma procuração de que você depois você pode me dar uma surra, eu não posso passar uma procuração que você pode me matar. Agora, no estupro, nós temos uma questão que muitas vezes se coloca que é um pouco diferente, que seria essa ideia, como no sadomasoquismo, né, de que você veria aquilo como uma espécie de prazer. Então, por isso, autorizava outra pessoa. Quando eu estiver inconsciente, pode fazer isso, tá? É claro que essa também é uma tese muito problemática, mas já é uma tese que traz alguns problemas técnicos maior que o outro. Por quê? Porque também a pessoa é senhora do seu corpo. Então, se eu disser, se eu ficar assim, pode fazer aquilo, a questão se não é tanto a procuração se o outro pode manter, se continua valendo, né? Aquela questão. Vamos supor, só por um momento, Rodrigo, para quem está achando muito estranho, que de fato pegasse esse vídeo, disse, mas a senhora está desacordada. Aí ela disse, não, mas era o nosso jogo. A questão é essa, porque se disser que não existe, que era obrigado ela estar consciente, ali teria havido um estupro, mesmo que ela diga que não tinha havido, né? Porque ela não poderia consentir. Agora, por isso vem essa tese. Agora nós estamos tratando de, se ela tivesse concordado, ok? Então, tem essa tese também, né? Que é uma tese que tem mais discussão. Não sei se você quer complementar alguma coisa nesse sentido. Aqui no Brasil, eu não sei se a gente teria, essa discussão seria tão profunda, porque na nossa legislação a ideia é vulneráveis não podem consentir. Então não haveria um consentimento no passado, até porque, é importante saber isso, gente, o estupro, ele acontece a partir do momento em que uma das partes não quer mais o ato sexual. Então é possível um estupro durante uma relação. Então alguém penetrou alguém, estão fazendo sexo consentido. Quando a pessoa fala, não quero mais, dali pra frente vira estupro, vocês entendem? Então a ideia de que eu consenti no passado, talvez eu não, naquele momento em que eu estava inconsciente, eu tenha mudado de ideia. Então, assim, por isso que talvez aqui no Brasil não tivéssemos essa discussão tão profundamente. Na França, pela legislação deles, é um problema. Essa questão é uma questão problemática. E por isso a defesa está alegando essa questão, né? Sim. Até porque, vamos supor, volto a dizer, que de fato fosse um jogo das pessoas. Traria esse problema de você... né? E você dizer, não, mas o corpo é seu, não, mas não pode consentir porque nós não deixamos e está acabado. Então teria isso, nós não estamos tratando de um menor, mas, né, como você falou, aqui a discussão tende a ser um pouco mais rasa, né? Então nós temos alguns tipos de problema, nós temos outra tese que é apresentada, que é uma tese
primeiro, uma tese um pouco de desqualificação da vítima. Tá? Então, alguns alegam o seguinte, que ela devia saber e, de alguma forma, consentia. Por quê? Porque nós temos aí cerca de 200 estupros, só 50 homens estão sentados ali, né? Diz que são 80 homens, mas como alguns repetiram, chegaria a cerca de 200, desses 80 foram já identificados 50, mais o marido 51. Então alguns dizem o seguinte, bom, eu usava esses calmantes, esses indutores do sono. Alguns dizem, por 200 vezes, nunca deu errado porque ela nunca se lembrou. Essa é uma tese que alguns levantam. Bom, como que o outro lado, vamos dizer, a acusação, tem tratado essa tese? Tem tratado que de forma, seria uma experiência tão traumática, que junto com o medicamento, teria a força do trauma, próprios mecanismos de negação, de a pessoa tanto não acreditar que aquilo está acontecendo com ela, que ela acaba não se lembrando. A própria Gisele, quando a situação vem à tona, né, ela disse que ela tinha diversos lapsos de memória ao longo desse tempo, de 10 anos aí, e ela achava que estava começando a ter Alzheimer, porque ela tinha vários lapsos, ela esquecia um monte de coisa, então talvez isso justifique essa história dela não lembrar dos atos, né? Esses remédios, todo mundo sabe disso, né? É como clonazepam, Rivotril da vida, todo mundo sabe, a maior parte das pessoas sabe que se você tomar continuamente, ele pode dar lapso de memória. Isso numa quantidade receitada pelo médico. Imagina assim. Imagina então o sossega-leão, que a quantidade então que teria que fazer para ela ficar apagada, eram remédios dessa natureza, seria extremamente grande. Então 10 anos, você tomando esse medicamento, de fato, se ela tem alguma memória ainda, de novo, é mais um milagre, porque isso é para enlouquecer qualquer ser humano. Então esse sujeito, ele era perverso, não só do ponto de vista, vamos dizer, estritamente sexual, mas dessa outra violência geral, enlouquecendo ela. E aí entra até aquela questão do gaslight, né, que as pessoas falam, que é aquela ideia de que quando, sobretudo, o homem manipula a mulher para ela ficar pensando que ela está louca. Aqui era uma manipulação mais química, mas vejam, no final, ela pensa que está louca, e veja, quanto mais ela pensa que está louca, menos ela acredita que aquilo pode ser verdade. Então, mesmo que ela tenha, em algum momento, tido uma coisa, ela diz, eu estou maluca, porque eu cheguei a imaginar que estava o meu marido e que estava outro homem em cima de mim enquanto eu dormia. Então, é um jogo de uma covardia, assim, ó, sem palavras. É mais ou menos como aquelas pessoas que são estupradas em coma. Né? Então, temos essa outra questão, né? Rebatendo aquela possível, mas que é levantada, de cumplicidade da vítima por causa disso, etc., que é muito comum nos crimes sexuais se dizer que é a vítima. Além disso, nós temos a filha. Eu vi algumas entrevistas com a filha, em que a filha, a primeira coisa é que pede para não chamar mais ele de pai dela, nem nas entrevistas, que ele é o genitor, né? Ele simplesmente doou o material genético, ela ainda diz amaldiçoado, né? Então, que ela, vejam, a filha ainda, embora ela hoje vive ainda com a seguinte questão, ela não sabe se foi violentada. Só se achou ali foto dela de lado, assim, nua na cama, certo? Como dormindo também. Dormindo. Agora, um sujeito que faz isso com a esposa e que tira a foto da filha nessas condições, ela tem toda a razão de saber, de ter dúvidas, se ela também não foi violentada pelo próprio pai ou amando do pai. Então, olha, as duas, né, falando já do caráter, que depois a gente pode enfatizar mais, mas são duas mulheres que foram para cima e que mostram assim uma ideia de sobrevivência bastante grande. Qualquer um que tenha dúvida sobre se a mulher consentiu ou não consentiu, mesmo que tivesse qualquer dúvida dessa, tem que pensar que ele fazia isso talvez com a filha também, tinha foto com a nora. E uma coisa, Rodrigo, que nós não falamos do processo. Esse processo, como seria no Brasil também, seria o processo de segredo de justiça. Ou seja, veja, vai expor a vida sexual de uma pessoa.
já é um dos problemas, mesmo ficando ali só juiz, promotor, advogado e ali o É um constrangimento para a estagiário. vítima tremendo. Imagina, tem que reproduzir em audiência o que ela sofreu, mesmo em sigilo. Mesmo em sigilo, e ter que ver os vídeos, ter que ver as fotos. Então, a ideia é que esse processo, né, a audiência é pública, ela tem que ser, mas em muito poucos casos ela é fechada, só que disseram, não, mas na hora de passar os vídeos, não vai se passar para o público, nem as fotos. Para o público, diz aquele público que foi ali selecionado, os parentes da vítima, das vítimas, os advogados, claro, jornalistas, e então que não iriam poder ver. Aí, tanto a imprensa entrou com uma reclamação diante do próprio juiz, dizendo que isso impediria eles. Porque uma coisa eles não estavam vendo por voyeurismo, como eles falam, eles estavam vendo para poder narrar bem o fato. Então não é que eles iriam transmitir aquilo, não poderia tirar foto dali de dentro, nada. É que eles, para entender o caso, eles precisavam ver. Mas o que mudou mesmo foi que a própria vítima disse, eu quero que os vídeos sejam mostrados. Isso chamou a atenção de todo mundo. Eu quero que os vídeos sejam mostrados, porque se só falar, talvez fique assim, mas uma senhora hoje já tem 70 e poucos anos, dizendo coisa do passado que não se lembra direito, e o próprio nome dela podia ficar como essa mentirosa que participou. Então ela diz, eu quero que vejam em todo o horror do que eu sofri, até porque, aí ela fala, ela chega a dizer, eu já sou uma anciã, já sou uma velha, diz ela. E se eu mostrar que eu tenho coragem em busca da justiça de mostrar a minha intimidade, talvez outras mulheres consigam também essa força, né? Então, aí, mesmo assim, o juiz não autorizou, mas daí teve muita reclamação sobre a pedido de para quem que serve o sigilo. O sigilo não é para o juiz, o sigilo não é para a justiça. O sigilo é para proteger a vítima. Agora, se a vítima, ela diz, para mim é importante que não tenha o sigilo, é estranho a justiça dizer, não, mas para preservar a senhora, senão, de novo, né, a palavra dela não valia. Então, o juiz refluiu e esse julgamento, os jornalistas puderam assistir, as pessoas, puderam assistir porque ela concordou. Senão, de qualquer forma, veriam os advogados, é claro, veria o promotor, veria o juiz, veria os jurados, né? Nesse caso não tem jurados. Os acusados veriam também? Veriam os acusados, então teria essa questão. Então Então ela tem essa força, a filha dela também, deu várias entrevistas, uma moça também bastante guerreira, né? Já mãe, coisa etc., um negócio que talvez até alguns dizem, para elas sobreviver, elas precisam contar com esse caso. E contar o caso que elas passaram, e há um apoio muito grande da população em relação às duas, né? A foto dela, tem umas artes que fizeram, estão em toda a França, né? Como um símbolo assim da força e também da violência contra a mulher, num sentido extremo, feita não por aquele sujeito que vem, como se pensa, vem lá da mata, vem lá, né, que pula a janela e faz alguma coisa, mas dentro da própria casa, o que é mais revoltante porque muito menos compreensível. Ô, Sandro, eu queria voltar numa das teses da defesa, que a gente não comentou, que é a tese do erro de tipo, Sandro. O que é isso? Explica primeiro. A ideia dessa tese é que os sujeitos que participaram daquilo, eles imaginavam que ela estava assentindo com aquilo, e aquilo fazia parte de uma fantasia sexual dela. E sendo assim, eles imaginavam então que era um sexo consentido. Que não estava fazendo nada errado. Exatamente. Então, como eles imaginavam que não faziam nada de errado, não haveria crime. Certo? Vejam, esse erro de tipo é bastante usado aqui no Brasil. O caso mais clássico, suponhamos que uma garota de 13 anos se vestisse aí
quer ir numa festa de 15 anos. Então ela se produz bastante, como uma moça mais coisa, chega lá, diz que tem 15 anos, suponhamos que outro garoto lá, de 16, 17 anos, que não seria crime, seria um ato infracional, então ele tem relação com ela, mas acreditando firmemente que ela já tem 14. Se ela já tivesse 14, se ela concordar, ela já poderia transar. Mas ela tinha 13. Provando, né, que ele não sabia, por exemplo, que ela o convenceu que já tinha idade, isso seria chamado um erro de tipo, porque o sujeito não tem a intenção de transar, de ter relações com menor de 14 anos. Ele está em erro, que é a tese que eles alegam, né? Que eles estavam em erro porque pensavam que ela concordava. É uma tese mais técnica, uma tese mais razoável, tá? Quando eu digo mais razoável, não quer dizer que vai funcionar, mas que não é tão absurda quanto dizer que ele tinha medo dele, etc. Então, nessa tese, basicamente, o que eles teriam, o que a defesa teria que provar? A defesa, né, teria que provar que eles foram enredados de tal maneira e que eles acreditavam de alguma forma que ela poderia, né, que um pouco talvez ela estivesse ali fingindo, um pouco tivesse de qualquer forma consentindo. Então alguns até dizem, não, mas ela se mexeu em alguns casos, etc. Então acho que ela concordava, mas a maior parte foi desmentido pelos vídeos, tá? Que ela está congelada, certo? Então alguns poderiam dizer, de fato eu não sabia, tal, mas acho que os vídeos mostram que sabiam sim, sabiam que estavam tendo relações com uma pessoa praticamente em coma. Resumindo as teses da defesa, tudo gira em torno do consentimento, né? Se tem consentimento, não tem consentimento. Afinal, o que é o consentimento? Esse é um grande problema. Porque a nossa lei, Rodrigo, assim como a lei da França, ela não bota o consentimento como algo principal. Veja o seguinte, se eu falar do estupro, o normal, aquele com violência ou grave ameaça, o crime de estupro diz que estupro, então, seria um ato, uma conjunção carnal, sexo, pênis e vagina, ou outro ato libidinoso, sexo oral, sexo anal, etc., cometido sob violência ou grave ameaça. Veja, não diz que não é o sexo não consentido. Ok? É o sexo que foi obtido mediante violência ou grave ameaça. Então, se a pessoa está acordada, o que a acusação vai ter que provar? Que houve violência ou grave ameaça. E não necessariamente que a pessoa consentiu. Por exemplo, se a pessoa se sentiu constrangida de alguma forma de dizer não. Tem pessoas que têm dificuldade mais em dizer não, só que ela não queria. Isso é um problema que é colocado. Ela não queria. Aí vai dizer, mas como que eu vou pegar esse consentimento? Já vamos ver o que eles têm dito. No estupro de vulnerável, aqui, a questão não é o consentimento, não é se a vítima não consentiu. A questão é provar que a pessoa estava incapacitada. Ok? Então nós temos julgamentos famosos, até aqui em Florianópolis, em que dizem que a vítima disse que estava dopada, o autor disse que não estava, que ela não estava, e a questão era o quê? Não era provar se ela queria ou não, era provar se ela estava dopada ou não. Aí eles dizem, o consentimento não é o consentimento que está em questão. Veja, então vai dizer, por que a nossa lei, como a lei francesa, falha nisso? Porque, segundo eles, o estupro deveria ser escrito, basicamente, o estupro na forma principal, esse que é com violência ou grave ameaça, considera-se estupro todo ato sexual não consentido. Aí diz, mas como que eu vou saber? Veja, a grave ameaça, a violência, só qualificariam, aumentariam a pena, mas não precisaria ter. O que muda? Por enquanto, como está a nossa lei também, no estupro normal igual a da França, para não ser estupro, basta que não tenha, então, cometido violência ou grave ameaça. Eles querem que mude a lei para dizer que
Se não tiver o consentimento, é estupro. Então, o que o sujeito teria que fazer? Teria que, de alguma forma, conseguir o consentimento da vítima. Por exemplo, nesse caso em que se tem dúvida se a vítima estava drogada ou não. Aí vai se discutir o quê? Até no estupro de vulnerável, se ela estava incapacitada ou não. Certo? Não é? Mas não vai se perguntar se o sujeito, naquelas condições, tentou conseguir o consentimento esclarecido dela. Porque isso não interessa. Porque isso não interessa. Deixa de interessar. Então, o que se diz com a mudança? Quando você... aquele negócio, em vez de não é não, só sim é sim. Por quê? Porque vem a questão. E se a mulher não reage? Pode ser o homem também, que estupro pode ser contra o homem também. Por exemplo, se a pessoa foi deixando o outro ir porque está paralisada de medo. Quer dizer, não, mas isso aí eu não ameacei. Eu fui indo. Ela não esboçou nenhuma reação. Se ela não empurrou. Então, a mudança seria no seguinte sentido. Em vez de eu ter que dizer que eu não pratiquei violência ou grave ameaça, eu teria que mostrar que eu pedi, que houve, eu consegui o sim da pessoa. Certo? Nessa mudança, certamente algumas defesas vão usar aquela tese de, bom, como é que o sujeito ativo, ou seja, aquele que teria feito o estupro, saberia então que não obteve o consentimento? Ou como é que ele poderia demonstrar, em um processo, que ele obteve o consentimento válido? Até alguns advogados brincam dizendo o seguinte, teria que então filmar a vítima consentindo, guardar esse arquivo para evitar um processo criminal? Não sei, são teses que vão surgir com certeza. Sem dúvida que tem que surgir. Tá? Essa questão não é fácil. Porque eu não posso simplesmente dizer, essa parte não mente, essa parte mente. O direito não pode funcionar assim. Nós estamos decidindo tanto o status de vítima quanto botando um sujeito na cadeia. Então é claro que isso é um problema. Alguns dizem que esse problema não muda tanto como nós já temos. Porque, por exemplo, como é que eu vou dizer às vezes que não houve a grave ameaça? Tá? A pessoa pode dizer assim, ele me ameaçou. Bom, não mudaria tanto assim. Agora, é claro, teria esse problema, porque quando há um desacerto, eu estou falando aqui quando há dúvida, quando depois há um desacerto de natureza sexual, quando um diz que é isso, outro diz que é aquilo, tá? Quando não tem marcas na vítima, não tem violência, que isso também só não significa, mas sempre tem o problema que são duas pessoas sozinhas, que em geral não tem filmagem, é que vai ficar muito, alguns dizem a palavra de um contra a palavra de outro. Alguns autores dizem, não é a palavra de um contra a palavra de outro, é as provas de um contra as provas de outro. Ok, então, de qualquer forma, isso mudaria aquele estatuto de que quem cala consente para quem cala não autoriza. Não autoriza. Quem cala não autoriza. Então, se a tese fosse essa, aí não tinha problema do estupro lá na França, mesmo que não tenha esse estupro de vulnerável, esse de que se a vítima está incapaz de consentir. Porque eles diriam o seguinte, o que esses sujeitos fizeram, e o consentimento tem que ser contemporâneo ao ato, o que esses sujeitos fizeram para conferir o consentimento dela, se a vítima queria. Agora, se eu só penso que se eu não estou praticando nem violência nem grave ameaça, de fato, porque lá na França aí é diferente. Tem uma hipótese que nós não previmos aqui, que é a vulnerabilidade social. Que é o seguinte, o sujeito vai ter uma relação que não é muito consentida, mas ele não precisa ser empregador. Mas a pessoa, até por uma questão de não saber lidar com aquela pessoa que ela acha mais poderosa, ou que ela precisa depois de esmola, alguma coisa assim, tá? Ela acaba cedendo, ok? Aí vai dizer, isso não é um consentimento ativo. Dentro das circunstâncias, isso se a vítima não consentiu, embora ela não tenha dito não. Entendeu a diferença? Eu acho bastante interessante. Mas veja, o problema lá na França, Rodrigo, é também o seguinte. Para haver estupro lá, vejam aqui, o estupro lá não tem então esse estupro da pessoa totalmente incapacitada, por si só não é estupro, tá? Por si só não é estupro, então dá todo esse problema. Então pra gente acusar alguém de crime, tem que caber certinho o que a pessoa fez na lei. Lá para eles só tem esse estupro aqui. Então, é qualquer ato sexual que envolva penetração, contra uma pessoa
quando há constrangimento, ameaça ou surpresa. Então vamos ver no caso dela, você me ajuda aqui. Houve violência, a violência aqui é violência física, tá? É como na nossa lei. Não é, por isso fala violência e grave ameaça. A violência não é violência geral, violência contra a mulher, é violência mesmo. Então não houve violência, tá? Ou seja, ela não apanhou, por exemplo, para fazer sexo. Constrangimento, não, porque para eu constranger alguém, a pessoa tem que... Tá consciente, né? Claro, porque eu te constranjo alguma coisa. Constranger é contrariar, né? Ameaça. Uma pessoa inconsciente também não pode ameaçar. Ou surpresa, que é onde eles tentam enquadrar. Se a gente pegar aqui, que, por exemplo, vejam que não... É meio complicado, né? O que você acha dessa... A acusação, ela está, na minha visão, fazendo uma engenharia para poder encaixar a questão. Eles estão querendo tratar da violência, dita violência imprópria. A violência própria é usar força física efetivamente. E o que seria a violência imprópria? Seria a ideia de que, como eles usaram uma substância química para dopá-la, e ela ficou ali inconsciente, ela é um tipo de violência. Então essa é uma tese. E a outra que eles usam, é parecida, né? É que, como ela estava drogada, ela foi também surpreendida. Então são duas teses que a acusação tenta fazer e que, para quem não é do direito, parece uma bobagem a discussão, mas não é. O que o Sandro falou, no crime, tu é obrigado a encaixar o fato da vida exatamente no que está escrito na lei criminal. Se não houver o encaixe perfeito, ou não é crime, né? Ou é outro crime. Então essa é a dificuldade na França. Inclusive está se pensando em mudar a legislação lá por causa desse caso concreto, né? Exatamente, né? O direito é chato porque ele quer tudo numa caixinha, sim, porque ele está decidindo se você vai preso ou não. Então é aquela ideia de que a regra do jogo tem que ser clara, tá? Então às vezes, claro, dá esses problemas. Mas vejam, segundo a jurisprudência, então eles dizem que não vai ter tanto problema de acusá-lo pela surpresa, porque tem decisão desde 1872, o primeiro caso que marca isso na França, que é uma mulher que foi pega dormindo, estuprada dormindo, e que os tribunais, a partir desse caso, começaram a dizer que ser estuprada enquanto está dormindo, é claro que daí a pessoa acorda, seria surpresa, mas logo depois foi avançando para essa incapacidade química, como eles falam, essa violência química, foi avançando também, dizendo que é uma surpresa, no sentido até que quando a pessoa acorda, ela ainda está surpreendida, né, com aquilo que aconteceu. Agora, é claro, é um encaixe que tanto vai mal, que eles querem mudar a lei. E a mudança da lei seria para evitar todas essas situações, botar, como nós temos em algumas legislações, eles falam muito da legislação belga como exemplo, que botaria, então, considera-se, né, estupro, todo o ato sexual dessa natureza, penetração, etc., não consentido ativamente. O consentimento, ele precisa ser ativo, expressado, ok? A pessoa que então queria ter relação com a outra tem que escutar um sim, e não escutar um não. Não pode presumir o sim, tem que escutar o sim. Exato. O silêncio não era um sim. Ele tem que ser contemporâneo ao ato, e aí é que pegaria, porque quando você chega lá não é mais contemporâneo, porque a vítima já está... Aquela história do consentimento de procuração já não daria certo, porque já passou o prazo, né? Tem que ser contemporâneo. Tem que ser contemporâneo, revogável, tá? Porque revogável a todo momento, como o Rodrigo disse, ele pode ser retirado, né? Se a pessoa, veja, não é tão difícil de a gente entender em outros tipos de relação. A pessoa está ali, mexendo em você. Quando você diz, para, acabou. Né? Isso a gente sabe, não precisa ter nada sexual para isso. Né? Agora, sexual é mais complicado ainda. Diz, como é que a pessoa vai parar? Peraí, nós não somos uma máquina, né? Quando fica claro que a outra pessoa não quer, né? Aqui então, né, nós então teríamos essa questão de mudar a lei. Por quê, Rodrigo? Porque em vários casos nós temos a situação, justamente isso, que vítimas, que autores eles eram absolvidos. Tem um caso famoso na França, até, né, que na Espanha, que era o fato, até o tribunal disse, mas ela não
fez nada. A principal tese da defesa é que ela não gritou, ela não reclamou. Ou seja, uma pessoa paralisada de medo, então não seria estupro. Em princípio, não seria estupro nem no Brasil. Sim. Porque não é estupro de vulnerável, porque ela não estava incapacitada por alguma outra questão aí mais como se pensa, drogada, etc. Não tem violência, nem grave ameaça. Não tem violência, nem grave ameaça, mas é uma reação da pessoa que não quer. Às vezes a gente vê até em filme, né? Pessoas nessa situação também, às vezes pessoas mais frágeis, e que acontece logicamente na vida, que elas ficam simplesmente paralisadas e não conseguem dizer o não. Mas a mudança da lei era que elas teriam que dizer o sim. Só sim é sim. Então, não cabe mais à mulher, por exemplo, nessa situação, dizer não. Cabe ao homem obter o sim. Né? Mas vejam, gente, quando eu estou falando mulher e homem, é porque esse é o tipo mais comum, né, Rodrigo? Hoje uma mulher pode estuprar um homem? Pode. Algumas pessoas, como pensam que o estupro é só pênis e vagina, dizem, mas não é fácil, tal. Mas vamos supor, o homem está desacordado completamente, a mulher vai lá e faz sexo oral nele. Isso é um crime de estupro. Por que é um crime de estupro? Porque estupro de vulnerável ainda. Porque está aí, né, fazendo sexo com uma pessoa incapaz de consentir. Embora seja bem menos comum, é uma possibilidade. Rodrigo, então nós temos aqui um caso que choca, que chocou o mundo inteiro, transcendeu fronteiras. Vejam que é um caso da França, que não é com brasileiro que nós estamos fazendo aqui, nós nunca tínhamos feito isso, né? Um caso que choca tanto que ele é um caso e que provoca, isso que é interessante, esse tipo de debate. Porque o direito não é estático. Veja, as leis vão mudando, mas a sociedade também vai mudando. Né? Nós, há não tanto tempo, a nossa lei sexual era da década de 40. Depois veio algumas mudanças e agora a nossa basicamente é de 2009 também com algumas mudanças. Então o direito às vezes ele vai correndo atrás da realidade. Por exemplo, ninguém tinha pensado de início na hipótese do estupro virtual. Porque, o estupro virtual hoje é quando, por exemplo, como é que vai? Não precisa tocar na pessoa. Por exemplo, estupro de vulnerável virtual. O pedófilo pede ali para a criança se tocar, tirar a roupa, coisa, etc. Nós temos um estupro sem nenhum toque. Contato físico. Sem nenhum contato Temos físico. condenações no Brasil já várias por esse tipo de situação. Que teve que evoluir, é claro que a lei na década de 40, é claro que a lei até em 2009, isso não era uma hipótese que tinha aparecido dessa forma, né? Em 2009, e que hoje a sociedade muda e o direito tenta correr atrás, porque para o crime os seres humanos são muito criativos. Veja, o combate ao crime é bem lento. Agora, os novos tipos de crime é uma coisa, vamos dizer assim, de uma genialidade para o mal, mas de uma genialidade incrível. Então agora também é interessante saber que mesmo a legislação de um dos países que mais influenciou o Brasil, né, o país das liberdades, o país de várias instituições, também patina bastante nessa questão, assim como nós. Algumas pessoas têm dito impropriamente que a nossa lei é melhor, tá? Mas eles dão conta disso aí também, pela surpresa. Então, e o problema que eles levantam é o mesmo que o nosso, é o do consentimento que nós também não temos. Então, muitos aí que dizem, a nossa lei é melhor. Não. Os casos que lá dão problema são os mesmos casos que aqui dão problema. E lá não deu tanto problema, até porque esse caso está sendo julgado conforme a jurisprudência. O que se quer é mudar a lei para o sim é sim. Bom, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje. Então, um caso de uma mulher casada há 50 anos, avó, mãe, que foi vítima então do seu marido, seu algoz, durante uma década. E aí está sendo julgado agora na França, um caso que nos faz debater muito o direito, um caso chocante, um caso que aterroriza bastante, mas que nós trouxemos aqui, não para fazer sensacionalismo, mas para discutir questões jurídicas muito sérias que esse caso vai levantar. Fica aqui a nossa total solidariedade a ela, a sua filha, aos netos dela e a toda a família da Gisele, porque vejam, é um caso que vai durante
gerações dessa família ficar repercutindo. Então esse Dominique é um cara que não pensou nem nisso. É um sujeito assim, asqueroso, um sujeito assim que eu não sei nem adjetivá-lo. Fica então nossa total solidariedade à família e esperamos que esse caso então seja julgado dentro das normas e que aqueles que cometeram os crimes sejam realmente culpados por isso. E que a reflexão que está sendo feita na França venha também para o Brasil e nossa solidariedade também estendida às vítimas aqui no nosso país, que é um dos campeões mundiais de violência sexual, tá? Então, é isso, gente. Espero que a gente tenha trocado algumas ideias, que todos nós tenhamos saído com um pouco mais de conhecimento. Desculpe alguma atrapalhação, mas esse tema mexe com a gente. Obrigado, então. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.